Assentemos, irmãos, e abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Temos meditado nessa passagem de Efésios 6, de 10 até o 20, que descreve a nossa batalha espiritual, a nossa luta, como Paulo descreve aí a palavra que ele usa, os inimigos que nós precisamos enfrentar, a natureza da batalha espiritual que nos rodeia, e também as armas que Deus preparou para o seu povo, para que o seu povo vença nesta batalha, nesta luta, na qual todos nós estamos envolvidos. Leremos mais uma vez, irmãos, as peças da armadura a partir do versículo 13, diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Até aí, por enquanto, nós vamos meditar hoje justamente no versículo 16, que lista para nós a quarta das armas ou das peças dessa armadura. Paulo diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Até aqui, Paulo já listou 3 peças dessa armadura. Ele falou do cinto da verdade, precisava fechar, apertar o cinto da verdade. Falou que precisava vestir, entrar dentro da couraça da justiça. Falou também dos calçados, das sandálias, que representam a preparação, o estar preparado para anunciar sempre o evangelho da paz. E agora menciona aquela que é a maior peça de defesa de toda essa armadura: o escudo da fé. A ideia é a seguinte: a verdade e a justiça nos fizeram ser soldados, nos prepararam para o básico. Nós avançamos no campo de batalha com o evangelho, firmes, pisando firmes, anunciando o evangelho, preparados e anunciando esse evangelho. Porém, então virá o contra-ataque maligno. Uma vez que nós avançamos com o evangelho no mundo, necessariamente, certamente, inevitavelmente, nós teremos que enfrentar o contra-ataque das forças malignas, das forças das trevas. E é nesse ponto que nós precisaremos de um escudo, a maior das peças da armadura de um soldado romano. Esse escudo que o apóstolo Paulo está descrevendo e que ele podia ver nos soldados romanos naqueles dias, era de fato um grande escudo. Ele tinha aproximadamente 1,20 m de altura, 1,20 m e 80 centímetros de largura. Era uma placa realmente bastante grande nesse sentido, ovalada, ou seja, fazia uma curva na frente do soldado, feito de madeira, como se fosse madeira prensada dos dias de hoje, mas uma madeira muito resistente. E então também eles cobriam essa madeira, muitas vezes com chapas metálicas, e revestiam a parte da frente, em alguns casos, com couro, desenhos, e às vezes também peles de animais
Daqui a pouco eu falarei o porquê dessas peles de animais que eles usavam para cobrir a parte da frente deste escudo. Portanto, o escudo do soldado romano servia para protegê-lo inteiramente, dos joelhos até o queixo. Até porque para cima havia ainda um capacete. Qualquer golpe de flecha, principalmente que viesse de longe, com o escudo na frente, não causaria qualquer efeito no soldado romano. Mas além de proteger individualmente o guerreiro, esse escudo também servia para a proteção corporativa. Já devem ter visto nos filmes que retratam as guerras da Roma antiga, quando os soldados colocavam os escudos uns do lado dos outros. Juntavam os escudos. Eles tinham até mesmo um nome para essa formação de defesa. Eles diziam formação tartaruga. Por causa do casco da tartaruga, né? Que tem ali o quê? Vários quadradinhos que formam uma proteção, tanto na frente quanto em cima. Então eles iam encaixando os escudos um do lado do outro, subindo, 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 subindo. Era uma famosa estratégia de defesa dos exércitos romanos. Então, o soldado tinha tanto uma proteção individual, com o seu escudo, quanto uma proteção corporativa para os demais. Por que é que Paulo usa o exemplo do escudo do soldado romano, mas diz que esse escudo é a fé? Ele diz, o escudo da fé, com o qual podereis apagar, deter, esfriar, apagar os dardos, as flechas inflamadas, ou seja, flechas incendiadas, flechas com fogo. Os inimigos passavam betume, um óleo, uma espécie de óleo na ponta das flechas. Então eles mergulhavam no fogo, aquela flecha incendiava e aí eles lançavam, era uma arma poderosa. Ele diz, com esse escudo da fé, o cristão, o crente, pode apagar os dardos, as flechas incendiadas que o maligno lança contra eles. Em que sentido, portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, pensemos, a fé é um escudo. Por que a fé é um escudo? E note que, antes mesmo de pensarmos nisso, fica claro, ou clara a ideia de que o crente será atacado. Não há como evitar o ataque. Há como se defender dele. Evitar, não. Necessariamente, o inimigo vai disparar os seus dardos, as suas flechas inflamadas, incendiadas contra o povo de Deus. Isso é líquido e certo, não tem como evitar isso. O que é possível fazer é se defender dessas flechas, desses dardos inflamados. O inimigo, portanto, investirá contra o crente, contra o soldado cristão individualmente. E por que será? Por que o inimigo se vê tão furioso contra o crente individualmente falando? Por dois motivos. Primeiro, porque o inimigo nos considera, cada um de nós, soldados desertores do exército dele. Esse é o primeiro ponto. Ele olha para cada cristão como alguém que saiu de debaixo das ordens dele. Não faz mais o que eu quero. Não cumpre mais as minhas ordens. Não luta mais ao meu favor. É um desertor, é um fugitivo. Na linguagem de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mudança de exército, mudança de império, mudança de senhorio. Deixamos de ser obedientes a um Senhor, o imperador do império das trevas,
e passamos a ser submissos a um novo Senhor, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos soldados desertores. Talvez você pense, pastor, mas antes mesmo de eu me converter, eu não era tão ruim assim, eu não fazia coisas tão negativas, eu não era um soldado. Mas a Bíblia fala, quem não está do lado de Cristo, está contra Cristo. Ele diz, quem não está comigo, está contra mim. Então, se você não estava, em algum momento da sua vida, com Cristo, ao lado de Cristo, sendo um soldado dele, necessariamente você, querendo ou não, era um soldado contrário a ele. Fazia parte do exército do inimigo. É assim que o inimigo olha para mim, olha para você. Um desertor, um fugitivo, alguém que mudou de lado, um vira-casaca. Passou para o outro exército. Daí a sua fúria, daí a sua raiva em relação aos cristãos. Mas há um motivo a mais pelo qual o inimigo olha com fúria e quer despejar seus dardos inflamados contra nós. É justamente por causa do item anterior da armadura. Os calçados da preparação do anúncio do Evangelho. Então, agora, além de eu ser um soldado que passou por outro exército, você é um soldado que está causando grandes prejuízos ao exército inimigo, porque o Evangelho avança vitorioso neste mundo. Ninguém pode deter o avanço do Evangelho. Cristo disse, eu recebi todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, preguem o Evangelho a toda criatura. Ninguém pode, ser nenhum, criatura nenhuma, demônio nenhum, pode deter o avanço do Evangelho nesse mundo. Por isso, você não só deixou de ser um soldado do inimigo, como passou a ser um soldado violentamente feroz contra ele. Ou não? Ou temos sido bonzinhos demais com o inimigo por não anunciarmos esse Evangelho. Se nós anunciamos, nos tornamos temíveis, terríveis para o exército das trevas. Se os calçados estiverem firmes no chão, se o soldado estiver firme no chão, com o pé firme, avançando, anunciando o Evangelho da paz. Uma vez que o inimigo não pode deter o avanço do Evangelho de todo mundo, isso é uma coisa estabelecida por Cristo. Ele morreu na cruz, pagou o preço do pecado, ele ressuscitou, subiu aos céus, validou sua vitória sobre o mal, ele assumiu o posto lá nos céus de supremo governante do mundo, recebeu o livro da mão direita de Deus, passou a reinar, a governar céus e terra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, vão, pregue o Evangelho. O inimigo não pode deter o avanço do Evangelho em todo o mundo. Ele não pode deter, então só lhe resta fazer o quê? Atacar os crentes individualmente. Já que ele não pode deter o avanço do Evangelho, só lhe resta atacar individualmente os crentes. E é por isso que eles precisam do escudo da fé. É por isso que eles precisam de uma arma grande, 1,20 m por 80 m, um escudo vigoroso para os defender, porque eles serão atacados. Em que sentido a fé é um escudo? Não por ser algo místico, misterioso, mágico, alguma coisa do tipo passe de mágica, perelim pim pim, abracadabra, não nesse sentido. Em que sentido a fé é o nosso escudo? Porque ela significa confiança. Confiança na obra redentora de Cristo. Certeza absoluta de que tudo o que era necessário para a minha salvação, para a sua salvação,
para a minha santificação, para a sua santificação e para a nossa glorificação futura, tudo o que era necessário para fazer isso, Cristo já fez. Ele já conquistou na sua cruz, na sua morte, na sua ressurreição, na sua subida aos céus, ao derramar o Espírito Santo para capacitar o seu povo a avançar com o Evangelho e ser testemunha dele em todo o mundo. Ele já conquistou isso. O que é fé? É confiança, é certeza de que Cristo venceu. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e nele eu também sou vencedor. Aliás, Paulo diz, mais do que vencedor, na vitória de Cristo. Agora, em segundo lugar, pensemos, meus irmãos, de que maneira o escudo apaga os dardos inflamados. O que são, portanto, esses dardos inflamados do maligno? Já disse, são setas de fogo, flechas revestidas de óleo, betume, mergulhadas no fogo, lançadas contra os inimigos. Por que o inimigo usa flechas? Porque ele não diz para nos defendermos das lanças do inimigo ou das espadas do inimigo. Talvez não tenha nenhum significado, mas eu penso que tem. Flecha, um tiro de arco, é um tiro à distância. Não é um golpe de alguém que está perto, não é um golpe de alguém que pode chegar muito perto, mas é um golpe de alguém que teme, que tem medo. Por isso ele atira de longe. De certa maneira, é um golpe de alguém covarde. De alguém que tenta atingir o inimigo de uma maneira covarde, sem que o inimigo perceba. Não é um soldado que encara, olho no olho, com honra. Não. É alguém que atira de longe. Não importa como mata, ele quer matar. Não está interessado em honra, em vitória honrosa, ele quer apenas matar o inimigo. É um golpe de alguém que não pode se aproximar muito, não está em condições de se aproximar muito. E é justamente essa a condição dos nossos inimigos após a vitória de Cristo na cruz. Cristo já os despojou, Cristo já os humilhou, portanto, os restringiu. O inimigo não pode tocar diretamente o crente, porque Cristo guarda o seu povo, o protege, o reveste. O inimigo não o toca, é isso que João diz na sua primeira carta. A menos, é claro, que nós ofereçamos ao inimigo espaço para que ele avance, abramos as portas para que ele entre. Se não, via de regra, a situação do inimigo em relação a nós é qual? Anda em derredor. É assim que Pedro fala. Ele anda em derredor. Um leão que ruge andando em derredor. Eu já até falei outro dia aqui, brincando. Qual é o leão que anda em derredor? Qual é o leão que fica andando em derredor? Só se ele tiver com medo de se aproximar, senão ele pula em cima. Se o inimigo está nessa posição de andar em derredor, é porque algo bloqueia, não deixa ele agir diretamente. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus que está em nós. É o poder de Deus que nos guarda, para que ele não tenha condições de nos devorar, senão ele nos devoraria. Então a posição do crente é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistindo, permanecendo firme, escudo na mão, fé firme, o inimigo não tem outra opção a não ser se afastar. De longe, o máximo que ele pode fazer é atirar flechas, dardos, incendiados. O que são esses dardos? O que são essas flechas incendiadas?
Eu encontro pelo menos 3 explicações para elas. Primeiramente, são acusações pessoais. Acusações diretas lançadas contra cada crente individualmente. Observe, o inimigo perdeu seu posto no céu de acusador. O grande acusador dos nossos irmãos foi posto abaixo. Então ele não tem mais condições legais, jurídicas, de nos acusar diante de Deus. Perde seu tempo se ele for lá falar, mas eles são pecadores. São pecadores cujo pecado foi pago. Não pode cobrar uma conta 2 vezes. Não pode punir um mesmo crime 2 vezes. Se os nossos crimes, se os nossos pecados foram punidos em Cristo, lá no Calvário, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Logo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Perde seu tempo. Cessou a acusação nos céus. Cessou a acusação diante do tribunal de Deus. Porque nós já estamos justificados, pois, pela fé. E em paz com Deus. Isso já é realidade. Isso é conquista de Cristo. Não é algo para que eu tenho que buscar. Eu tenho. Isso já é meu. Eu estou em paz com Deus. Através de Jesus Cristo. Não é o que você tem que buscar por oração. Deus me faz eu estar em paz com o Senhor. Já está. Se você crê, se Cristo pagou sua dívida, você está em paz com o seu Pai, com Deus. Não há mais condenação, não há mais acusação contra você. O inimigo sabe disso. Ele sabe que perdeu nesse sentido. E que não há o que fazer nesse sentido. Então, o que ele faz? Ele tenta desqualificar você e eu como soldados. Nos acusando diretamente. Você que fez isso, que fez aquilo, que fala dessa maneira, que age assim, que peca desse modo. Você acha que você pode estar aí nesse exército? Você não é qualificado. Você não tem qualificação. Você é um pecador. Você fala coisas erradas. Você faz coisas erradas. Você não ora o suficiente. Você não lê a Bíblia o suficiente. Você não faz isso. O tempo todo ele está nos acusando, dizendo, não, você não faz, você não pode, você não é suficiente, você não é qualificado, você não é um bom soldado, você está fora. Você não pode me enfrentar. E quer saber? Tudo verdade. O pior é que é tudo verdade. Porque nós não oramos o suficiente. Porque nós não pregamos o Evangelho o suficiente. Porque nós não controlamos a nossa língua o suficiente. Porque nós não controlamos os nossos pensamentos o suficiente. Sempre estão entrando aí coisas erradas. Sempre escapa alguma coisa. Tudo verdade. As desqualificações que ele lança sobre nós são verdadeiras. Como fazer então? O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. Tudo verdade, mas tudo perdoado. Acusações verdadeiras, mas zeradas. Zeradas em Cristo Jesus. O qualificado para a batalha não sou eu. É o meu líder. O capacitado para a batalha não sou eu. É quem eu sigo. É o general. É o capitão. E não é o pastor não, viu? Nem os apostolos por aí. É Cristo. Cristo é o meu general. Então, eu sou qualificado nele. Eu sou qualificado nele. Eu sigo o comandante. Obedeço suas ordens. Caio e levanto. E sigo em frente pela fé. Isso é o escudo. Não é disfarçar as falhas. Não é minimizar os pecados.
Não é fazer de conta que eles não são verdadeiros. Não é esconder as falhas do nosso caráter. Não é isso. É confiar que elas são perdoadas em Cristo Jesus. E que pelo Espírito Santo eu sou capacitado também a vencê-las. E tenho que fazer isso. Ou então esse escudo da fé é uma fé falsa. Morta. E aí não protege nada. Não segura flecha nenhuma que vier contra nós. Em segundo lugar, essas flechas, esses dardos inflamados do maligno, podem ser tentações que ele então lança contra nós, para nos fazer pecar mais, e então nos desqualificar de vez para o campo de batalha. Tentações. Há muitas tentações na batalha. Uma delas é a soberba. Talvez a pior delas. A soberba. Se achar poderoso demais. Se achar invencível demais. O orgulho precede a queda, sempre. Uma tentação, portanto, terrível que todos nós enfrentamos é a tentação do orgulho, a tentação da soberba, de se achar muito poderoso, muito forte, intocável, invencível. Comigo nada acontece, comigo o inimigo não tem chances. Às vezes, quase sempre, isso é um passo antes da queda. Mas o reverso é verdadeiro também, não sirvo para nada. Eu não posso fazer nada, eu não sirvo para nada. Não pode contar comigo, porque eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu não sei orar, eu não sei fazer, eu não posso, sou fraco. O excesso de humildade, mas essa é uma humildade forte, ou falha, ou falsa, também é pecaminosa. Porque o soldado confia em quem o convocou. Precisa confiar em quem o capacita. E tem que avançar. E tem que seguir em frente. Tentações de todo tipo. De toda natureza. Em todas as áreas. Nós achamos, meus irmãos, erroneamente, que as únicas tentações que nós enfrentaremos serão as sexuais. A igreja está frequentemente preparada para se defender dos ataques sexuais, sensuais, eróticos. Isto é apenas uma delas. As piores tentações, na verdade, são aquelas que nos fazem exceder a confiança que nós temos que ter em Cristo. A dependência que nós temos que ter em Deus. São aquelas que, de alguma maneira, nos levam a pensar que nós agimos por nós mesmos. Autossuficiência. Essas são as piores tentações. As tentações também que nos levam a desprezar os outros soldados. A achar que nós somos melhores soldados que os outros. Essa é a tentação mais satânica que existe. Mais puramente satânica que existe. A de desprezar os demais. Porque então nós nos sentimos os maiorais. O grande desejo de Satanás sempre foi o de ser o maior. Os discípulos de Jesus caíram nessa tentação antes de ele ir à cruz. Ele caminhando para a cruz e dizendo, vou sofrer, vou enfrentar, suando sangue. E os discípulos entre eles falando o quê? Quem será que é o melhor aqui, hein, entre nós? Quem será que entre nós aqui vai ter o maior cargo no novo reino que ele vai estabelecer? Absolutamente desconectados de Cristo. Sem entender nada do que ele estava querendo fazer. Fora. Cuidado com as tentações, principalmente de nível do orgulho e da soberba. São os dardos quentes, inflamados do maligno.
Como que a fé nos defende disso? Justamente porque ela nos mostra que não podemos confiar em nós mesmos. Nos mostra que nem mesmo é a nossa fé que nos protege de alguma coisa, mas é Cristo que nos protege, porque nós cremos nele. Então, a glória não está na fé, está em Cristo. A eficiência não está na fé em si mesma, mas no Cristo que nos protege, nos guarda, nos lidera. E então o mérito sai de nós mesmos e passa a estar centralizado unicamente na pessoa de Cristo. Em terceiro lugar, meus irmãos, os dardos, as flechas incendiadas, também podem ser meras distrações. Não são necessariamente pecados, pecaminosas, coisas que ele nos oferece para que pequemos. Podem ser coisas até mesmo lícitas, porém, na hora errada, no lugar errado. Porque no meio de uma batalha não é lugar para se distrair. Não é lugar para buscar coisas secundárias, sem importância. Porque a distração, nesse sentido, nos afasta do alvo, que é enfrentar o inimigo. E nós vencemos mais uma vez a distração pela fé, quando nós reorientamos a nossa vida para as prioridades, para aquilo que é central, e deixamos os aspectos secundários, os momentos de descanso. Sim, porque existem os momentos de descanso. É por isso que um dia em 7 nos é dado para descansar. Mas não dá para trabalhar um dia e descansar 6. A prioridade é a batalha. As distrações podem ser dardos inflamados que o maligno usa contra nós. Mas agora olhemos como é que se usa o escudo da fé. Então observe que Paulo diz: embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçar. A ideia é levar no braço, né? O escudo tinha uma alça, colocava o braço por dentro, ele ficava posicionado nessa região. Mas Paulo não está dizendo só colocar o braço, está dizendo levantar o escudo. A ideia é escudo alto, escudo erguido. Então, posicionado, no lugar certo. Porque não adianta ter um escudo de 1,20 m por 80 de largura e levar na mão. Ou carregar nas costas. A posição dele é no braço, alto. Porque se ele estiver também baixo, roçando o chão, ele só vai te proteger daqui, a não ser que seja muito baixinho, né? Senão ele vai te proteger só daqui para baixo. 1,20 m dá mais ou menos um pouco acima da cintura. A posição do escudo é levantado, alto. O que isso significa? E note também que ele diz sempre. Tem uma palavrinha aqui que ele fez questão de colocar no texto. Sempre. Levantando sempre o escudo da fé. O significado é claro, né? Fé não pode nunca estar em repouso. Não existe fé em estado de repouso. Fé é ação. Fé é agir. Por isso a Bíblia fala, a fé sem obras é morta. Por que morta? Porque não age. Está paralisada, está parada. Então não é verdadeira, é uma fé falsa, é uma fé morta. Fé é ação. A fé significa estar uma confiança sempre pronta, de prontidão. Não adianta dizer que crê, mas não age. Ah, eu creio. Tiago diz, grande coisa. Os demônios também creem.
E tremem, ele diz. Até eles têm uma virtude a mais, porque eles creem e tremem. Muitos crentes creem e não tremem. Creem quando não acontece nada. Pedras de gelo. Só derrete. Fé precisa ser algo sempre posto em ação. Exercitar a fé. O que significa exercitar a fé? Colocá-la em ação na hora dos problemas. Colocá-la em ação na hora dos ataques, na hora das tentações, na hora das distrações, na hora dos enganos. Colocá-la em ação o tempo todo, o tempo todo. Por quê? Porque as setas viajarão no espaço contra nós o tempo todo. De dia, de noite. E de noite ainda pior. Seta que voa na escuridão. Salmo 91. Ou seja, você não sabe quando, você não sabe a hora, você não sabe de onde virá o ataque. Ele pode vir da direita, ele pode vir da esquerda, ele pode vir da frente, pode vir de cima. Você não sabe de onde virá, nem a hora, nem quando. Então o escudo tem que estar sempre lá, no lugar certo, sustentado, elevado, firme. Isso é fé. Insisto, não é uma coisa mística, mágica, oculta. É tão somente uma confiança inabalável, perene, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, uma confiança em Cristo, no que Ele fez, no que Ele faz, no que Ele fará, por mim e por você, o tempo todo, o tempo todo. Mas lembremos ainda, que esse escudo, além de me proteger, também tem que ajudar a proteger os outros. É aqui que os escudos se juntam, um ao lado do outro, em cima, embaixo, fecham o povo de Deus contra os ataques. Isso não adianta nada. Soldados se posicionarem, cada um com o seu escudo ali, firme contra o inimigo. E de repente um fala, cansei, vou dar uma passeadinha por aí. Ou vou lá buscar um copo d'água. Porque aí tornou vulnerável o exército. O grupo inteiro. Percebe que eu e você não somos apenas responsáveis por nós mesmos. Mas somos também responsáveis por quem está do nosso lado, e atrás de nós, e à frente de nós. Somos responsáveis uns pelos outros. A fortaleza da minha fé ajuda o meu próximo, mas a fraqueza derruba-o também. Nós não podemos ser igual Caim. Quando Deus perguntou, cadê Abel? Ele fala, eu lá sou supervisor dele, eu lá tenho alguma coisa a ver com ele. Por que eu tenho a ver com ele? Frequentemente entre os irmãos o sentimento é esse. Cada um por si. Ele que se vire. O que eu tenho a ver com ele? Se somos soldados de um exército, os escudos nos protegem corporativamente também e não apenas individualmente. E finalmente, eu destaco aqui, e isso é bem rápido mesmo, a eficiência do escudo. Quantos dardos inflamados do maligno o escudo da fé pode apagar? Paulo diz, todos os dardos inflamados do maligno. A fé não é eficiente apenas em alguns casos, em algumas lutas, em algumas batalhas, mas em todos eles, em todas elas. Mesmo sendo uma fé pequena, ela, pela graça de Deus, é suficiente para vencer os ataques do inimigo se estiver em pé, se estiver posicionada, se tiver confiança nas promessas de Deus, se tiver confiança na obra que Cristo realizou por nós,
Se isso existir em mim, em você, nós ficaremos em pé. Os dardos não nos atingirão, os pecados não nos farão cair, não nos desqualificarão para a batalha. Você está protegido. Qual é o tamanho do seu escudo? Onde ele está? Mas cuidado, hein? Cuidado com os escudos fajutos do fanatismo. Fanatismo não é fé. É escudo fajuto. A fé desvirtuada que nós vemos por aí, fé que só pensa em bênçãos, conquistas, não sei o que lá, isso não são escudos. Isso é escudo de plástico. O escudo da fé é a confiança inabalável na obra de Cristo. Levante-o, segure-o bem alto no campo de batalha, e você não será atingido pelas setas incendiadas do maligno. Porque nesse seu escudo, e eu finalizo com isso, tem algo que apaga. Os soldados romanos colocavam lá peles de animais e embebiam em água. Desse modo as flechas batiam e apagavam. O que apaga o ímpeto do inimigo contra nós é ver uma fé firme. Só lhe resta então fugir. Oremos, meus irmãos. Santo e eterno Deus, protege-nos, ó Pai, de todos os ataques malignos aos quais nós estamos sujeitos nesse mundo porque fazemos parte do teu exército. Na confiança de que em Cristo nós já somos mais do que vencedores e seguindo fielmente o nosso general, o nosso líder, nós queremos marchar como exército do Senhor, protegendo-nos individualmente e corporativamente com esse escudo da fé. Concede a cada um nesta manhã mais fé, uma fé mais robusta, uma fé mais firme, confiante, confessante. E deste modo, Senhor Deus, possibilite-nos muitas conquistas neste mundo, não para nossa glória, mas para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No nome santo, poderoso e precioso de Jesus nós oramos. Amém.